God of Abraham, you're the God of covenants and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. God from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness, it never runs out. Yeah. It never runs out. Oh, your faithfulness, oh, it never runs out. Never runs out. It never runs out. Never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. No, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope and
Aleluia. Queridos irmãos, eu desejo sobre a sua vida a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite para você que está assistindo neste momento. Como eu sempre digo, e eu nunca vou me cansar de falar, meus irmãos, é sobre a paz que Jesus, Ele nos traz. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Essa paz que Jesus Ele nos traz é uma paz que acalma a nossa alma. O mundo, ele diz que ele te fornece paz, mas não é a mesma paz que Cristo te dá nesta noite e que está disposto a te oferecer. Mas como que eu faço, Dudu, para aderir à paz do Senhor Jesus sobre a minha vida? Quando eu entrego ou vou aderir os padrões de Cristo sobre a minha vida, aí eu começo a confiar em Cristo. E eu não fico com meu coração perturbado, com a minha mente perturbada. Eu não fico desesperado. Eu não fico ansioso. Porque Cristo, Ele que nos fornece esta paz. A paz maravilhosa que Ele tem a nos oferecer. Amém? E hoje vamos falar mais um capítulo sobre a ansiedade, baseado aqui, a baixa ansiedade, no livro baseado em cima do John MacArthur. Temos aprendido capítulo após capítulo sobre a ansiedade. E antes de entrarmos no texto de hoje, lidando com pessoas problemáticas. Tema muito interessante. Um tema muito pertinente nos dias atuais. Todos nós temos problemas. Então vamos aprender a lidar com pessoas problemáticas. Amém? Vamos orar? Deus, neste momento, eu entro em Tua presença e eu peço para que o Senhor Jesus Cristo venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para absorvermos um pouco mais da Sua palavra, para entendermos e compreendermos o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Venha, em nome de Jesus, falar poderosamente em nossas vidas, em nossos corações, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, mediante a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém, meus irmãos. E hoje vamos falar sobre lidar com pessoas problemáticas. No capítulo anterior, se você quer saber um pouco o que aconteceu no capítulo anterior, você vai na página da nossa igreja e você vai ver o que aconteceu terça-feira passada. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e divulgar esta live para pessoas que precisam escutar esta live, que precisa compreender um pouco mais sobre a ansiedade. Amém, meus irmãos? E no capítulo anterior, a gente enfatizamos o quão é importante o próximo em nossas vidas. E quem seria o próximo? Pessoas. O quão é importante pessoas em nossas vidas. E o quão é importante o corpo de Cristo, a comunhão. Eu preciso de você. Você precisa de mim e todos nós precisamos de Cristo. Então, um precisando do outro e ajudando o outro
com o dom que nós temos. E qual é o seu dom? Terça-feira passada falamos. Então você assista lá e você vem aprender um pouco mais qual é o dom que você tem. E hoje, lidar com pessoas problemáticas. A igreja está cheia de problemas, porque está repleta de pessoas problemáticas. E é verdade. Todos nelas são pecadores, embora salvos pela graça, mas influenciados pela carne humana não redimida. A igreja cresce espiritualmente em proporção direta ao modo como lidamos com a ansiedade e outros pecados em nosso meio. O apóstolo Paulo identificou os grupos problemáticos que todos nós certamente encontramos na igreja e em nossas vidas. O nosso querido pastor Johnny, ele diz bastante aqui na igreja que se você for numa igreja e a igreja for perfeita, a pessoa diz: não, essa igreja é perfeita, por favor, não entre nela, porque você irá estragar. Por isso que eu não entro em igreja perfeita, porque eu sou um pecador cheio de defeito. É por isso que o John MacArthur disse: a igreja está cheia de problemas, porque está repleta de pessoas problemáticas. Eu sou uma pessoa problemática, você também é. Mas iremos aprender a lidar com pessoas problemáticas. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo 14 e o versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. A mídia já jogou aí no comentário para você o que está escrito nesse versículo, que diz assim a palavra do Senhor: exorto vocês, irmãos, a que advirtam os ansiosos. Uma pessoa problemática, ansiosos. Outra, conforte os desanimados. Outra pessoa problemática. Auxilie os fracos. Também uma pessoa problemática. Sejam pacientes para com todos. Existem pessoas que a gente precisa ter paciência. E aí, você tem paciência? Ou você é daquela pessoa, quando a pessoa faz alguma coisa para você, você vira um pimentão vermelho na hora, uma panela de pressão pronta para explodir? Iremos aprender a lidar com esse problema. Tenham cuidado para que não retribua o mal com o mal. Existem pessoas desse naipe também, mas sejam sempre bondosos. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa bondosa? Uns para com os outros e para com todos. O Senhor deseja que você compreenda esse grupo de pessoas, de modo que muito mais do que estar entre eles, possa usar seus dons espirituais para ajudá-los. Aprendemos terça-feira passada sobre os dons. E qual é o dom que você tem para ajudar essas pessoas problemáticas? Tanto ajudar pessoas problemáticas e quanto se ajudar. Ajude um ansioso a não se afligir e suas próprias inquietações desaparecerão nesse processo. É o mais importante. Haverá menos clima de ansiedade na igreja e até na vida cotidiana. Esse é um meio eficaz de atacar a ansiedade, ajudando o ansioso, ajudando essas pessoas problemáticas. E vamos lá. A primeira pessoa problemática, sabe quem é? Os indóceis. Esses indóceis são as pessoas que fazem mais críticas, são as que menos contribuem para levantar a equipe adiante. Assim é a progressão do indócil. Como assim, Dodô? Vamos lá. O indócil é aquela pessoa crítica. Sabe aquela pessoa crítica? Que critica tudo? Essa é a pessoa indócil. Ela só critica.
ela critica, que não é sujeita, é insubmisso, é insubordinado. Ela sempre critica. A pessoa que fala assim, não vai dar certo, é aquela pessoa que só critica. Será que você é uma pessoa dessa? Você é uma pessoa que critica muito? Os indócios são aqueles que só criticam. E a crítica dele não é uma crítica construtiva. Seria tão bom, mas a crítica dele é sempre uma crítica destrutiva. E ele é difícil de disciplinar, de educar, é desobediente, ele é rebelde. Então, você viu a característica do indócil? Ele é difícil, é uma pessoa difícil. É uma pessoa rebelde, desobediente. Você fala uma coisa, ele faz outra. Só pensa em criticar. E a crítica dele nunca é uma crítica construtiva, mas sempre é uma crítica destrutiva. Nossa, Dudu, tem uma pessoa assim? Existe pessoas assim? E como devemos lidar com uma pessoa assim, Dudu? Falar com amor. Mostrar que o caminho que ele está tomando em crítica destrutiva, haverá uma consequência, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida espiritual. Então a gente tem que instruir essas pessoas indóceis, falar com amor, chegar, fulano, vem cá por favor, vamos bater um papo, é o famoso, vamos tomar um café. Pois é, então você está tomando umas atitudes, criticando muito. Você é uma pessoa que só está dando crítica destrutiva, que nada vai para frente, tudo vai dar errado. A pessoa fala uma coisa, você está fazendo outra. Você não está sendo uma pessoa submissa, e isso está acarretando para a sua vida, tanto pessoal e quanto espiritual, coisas que não vão trazer bênção, não vai te edificar. E o exemplo que temos é o que o apóstolo Paulo diz lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 31. Olha como que o apóstolo Paulo orientava e exortava os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbítero, hein? Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então a gente tem que orientar essas pessoas que são indóceis com amor, se preciso, chorar até por elas. Outra pessoa problemática é o que a gente estamos falando, os ansiosos. Os ansiosos, eles são indivíduos que não estão nas margens, estão amontoados no meio. Eles não querem chegar perto da beira. É assustador. Preciso de um encorajamento da palavra de Deus, que é a solução para a ansiedade.
Paulo definiu esse crente ansioso como os desanimados. Lembra que a gente falou lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14? Tem lá, vamos lá. Coloca lá, por favor, Emerson, lá no PowerPoint lá, por favor. Tessalonicenses. Olha lá. Exortamos vocês, irmãos, que os advirtam os ansiosos. Paulo diz que os ociosos são os indóceis, que conforte os desanimados, os ansiosos. Os ansiosos, eles precisam de encorajamento. Eles admiram a coragem e o senso de aventura daquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas, vamos para frente, vai dar tudo certo, e bora. Mas o ansioso fala assim: não, vou ficar por aqui mesmo, tem medo de chegar na beirada. Porém, em vez de aprender a cultivar essas virtudes, acham muito mais fácil ceder aos modelos familiares da ansiedade. Então os ansiosos, eles precisam de um encorajamento. Encorajamento como? Em cima da palavra de Deus. E como devemos lidar com essas pessoas? Seja um motivador. Seja um incentivador. Seja um encorajador. Incentive, encoraje essas pessoas que precisam, os ansiosos que precisam desse encorajamento, que precisam ser encorajados. Você precisa ser esta pessoa, de encorajar outras pessoas, de encorajar esses ansiosos, encorajar os desanimados, porque aqueles desanimados, eles andam de cabeça baixa. Ó vida, ó céus. E você não, vamos acordar, filho. Motivação. Alegre-se. Não desanime, não. Mas tá difícil a vida. Tá difícil as lutas. Tá difícil isso, tá difícil aquilo. Ei, um encorajamento para você, uma motivação para você. A palavra de Deus diz que no mundo, detalhe, no mundo, estamos aonde? No mundo. Teremos aflições, problemas, turbulências, dificuldades. Teremos qualquer tipo de aflição. Ei, mas tem um detalhe. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ei, quando Jesus fala tende bom ânimo, não é para você ficar andando de cabeça baixa. Não é para você ficar dizendo, ó vida, ó céus, o que será de mim? Não. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como se diz o pastor Lucas Maravalha, uau! Tende bom ânimo. Você tem uma motivação agora, de você não ficar reclamando, de você não ficar aí se contorcendo, o que será, o que será, o que será. Não, você tem uma motivação agora. Cristo falou para nos animarmos, porque Ele venceu o mundo.
E se ele venceu o mundo, e se somos filhos dele, cordeiro dele, iremos vencer também. Amém? Vamos lá. Terceira pessoa, os fracos. Falaremos de dois grupos de fraqueza. Dois grupos. O primeiro grupo, ser fraco na fé é um aspecto desse problema. Esse grupo caracteriza que tudo, absolutamente tudo, é pecado. Vem todas as coisas como pecado, até mesmo aquelas que não são. Então esse é um tipo de uma fraqueza espiritual. É aquelas que acham que tudo é pecado. Esse é um tipo de pessoa que é fraca, não sabe definir, tem essa fraqueza. E agora tem o outro grupo. O grupo de pessoas que podem ser classificadas como fracas são aquelas que continuam caindo toda vez no mesmo pecado. Diz um ditado que errar é humano e persistir no erro é o quê? É isso mesmo. Errar é humano, persistir no erro é pecado. Persistir sempre no erro é pecado. Temos esse grupo de pessoas que tudo é pecado, que são fracas para definir, e tem outras que errou a primeira vez e erra a segunda, erra a terceira e cai sempre no mesmo pecado. E como lidar com essa fraqueza? Como lidar com essa fraqueza? Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14. Diz o que é a palavra do Senhor Jesus: mande chamar os presbíteros da igreja. Então entre vocês há alguém que está doente. Quando Tiago fala essa frase doente, John MacArthur diz que essa frase doente significa o que? Fraco. A mesma coisa que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 14. Essa mesma palavra doente é a mesma palavra de fraco. Se há entre vocês alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Desculpem, irmãos. Tiago tinha em mente quando ele disse isto: quando você está se sentindo fraco espiritual e moralmente, procurem aqueles que são fortes na fé e peça o apoio da sua oração. Além da oração, o fraco precisa de ajuda. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1 e número 2. Além do fraco chegar nos presbíteros e pedir a sua oração sobre a sua fraqueza, ele precisa de ajuda. E qual é a ajuda que ele precisa? É baseado lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1 e versículo de número
2. Então ele precisa de uma ajuda. E diz o que é a palavra do Senhor? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, ajudá-lo. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Detalhe: algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que estão posicionados espiritualmente, vocês devem ajudá-los. Aquelas pessoas que caem em pecado, no mesmo erro, e aquelas pessoas que acham que tudo é pecado e estão fracos para discernir isto, o que é pecado e o que não é, vocês devem ajudá-los com mansidão. E como devemos fazer isso? A comunhão é importante. E quando eu estava estudando, o Senhor colocou essa frase em meu coração: para lidar com a fraqueza, para você lidar com a sua fraqueza, para você lidar com a sua fraqueza que você está passando, você precisa reconhecer que está fraco. Tudo depende de você. Você precisa reconhecer que você está fraco e precisa de ajuda. O ansioso, a mesma coisa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu preciso reconhecer que sou uma pessoa ansiosa. O crítico é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa crítica, só trago crítica destrutiva, mas eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. E aqui entra o fator principal: o corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos. E você que está posicionado, você está bem, está nos padrões de Cristo, o Senhor também te traz um lembrete: ensinar, ajudar com amor e mansidão. Não dizer: ei, você está em pecado, você não pode. Não. Amor e mansidão. Amor e mansidão. O quarto grupo são os enfadonhos. Os enfadonhos são aquelas pessoas monótonas. São aquelas pessoas desagradáveis. E com essas pessoas a gente tem que lidar com paciência. E paciência, meu querido, se você não tem paciência, procure ter paciência, porque paciência é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Você vai ver lá, no descrição do fruto do Espírito, paciência. Paciência é um fruto do Espírito. E você é uma pessoa paciente com essas pessoas monótonas, com essas pessoas desagradáveis? E o último, os iníquos.
Quem são esse grupo, Dodô? Esse grupo é aquele que retribui mal com mal. E 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 14 agora. 14 não, 15, desculpe. Agora a gente vai no versículo somente 15. Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e para todos. E aí? Você é aquela pessoa que paga mal com mal? Você é essa pessoa que paga mal com mal? Eu tenho uma palavra para você também. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, versículo de número 17 ao 21. Nunca pague o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são abundantemente honestos. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 35, quando ele diz aqui: a minha é a vingança e eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo de comer, e se estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal, praticando o bem. Olha que interessante, né? Vamos lá. Olha que interessante. Versículo de número 20. Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo de comer. E se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ó, que interessante. E aí? A palavra de Deus fala que a gente não pode pagar mal com mal e nem se vingar. Então devemos o quê? Se o nosso inimigo estiver com fome, dê-lhe algo de comer, mas sem chumbinho, tá? É para dar algo para ele comer, ficar bem saciado, sem veneno. Ah, e se ele estiver com sede, dê-lhe algo de beber. Não vai colocar cândida, não vai colocar vinagre lá. É para dar para algo para ele beber, para ele matar a sua sede. A palavra de Deus diz o quê? Não deixe que o mal prevaleça. E aí? Mais uma que Jesus nos ensinou. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 43 ao 45. Mateus, capítulo de número 5, do versículo 43 ao 45. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém eu digo, Jesus, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. É tão difícil orar para aquelas pessoas que nos perseguem, né? Mas devemos ser o quê? A imagem de Cristo. Se somos a imagem de sua semelhança, devemos ser parecidos como Cristo. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do meu Pai, que estás no céu. Porque Ele envia a luz do sol tanto sobre
os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. É isso aí, irmão. Para você que está aí torcendo o bico, eu tenho algo para te dizer. Você precisa amar o seu inimigo. Você precisa amar aquela pessoa que pisou no seu dedinho inflamado. Você precisa amar. E aí? Como que você está agindo? Será que você enquadra uma dessas 5 pessoas problemáticas? Será que você se enquadra? Ah, não me enquadro. Ou então, se você não se enquadra, você é uma das pessoas que está disposta a ajudar estas pessoas. Ah, eu me enquadro. Então você é uma das pessoas que precisa de ajuda e precisa admitir a sua fraqueza, o seu problema e reconhecer que você precisa desta ajuda. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Este foi o capítulo de número 5. Não, desculpe. Capítulo de número 6 deste livro do John MacArthur, Abaixo a Ansiedade. Amém, meus irmãos? Não esqueçam que amanhã, às 7h15 da noite, temos a live sobre Jesus e o coronavírus. Amém? E amanhã, após essa live, às 8 horas da noite, temos nossa live do nosso culto, simplesmente online e não é presencial. Amém? Culto presencial estamos somente fazendo aos domingos. Amém? E se você precisa de uma oração, se você quer mandar seu pedido de oração, quer um aconselhamento, precisa de ajuda, esse é o número, DDD é 11 4604 2058. Esse é o WhatsApp da nossa igreja. Se você precisa de ajuda, estamos aqui como igreja para te ajudar, para te motivar, para te encorajar. Amém? Para que você esteja solucionado deste problema e ajudar outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês que participaram, vocês que assistiram e que vão assistir, que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus venha te fortalecer poderosamente. Que Deus abençoe, graça e paz. Esse amor que afasta todo temor. De quem esse amor que me escolheu primeiro. De quem esse amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.
primeiro. De quem é esse amor que afasta todo tempo? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus.